vamos pensar numa coisa aqui. E se um dos sistemas de magia mais famosos da história estivesse fundamentalmente errado? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa fonte que basicamente diz não para o sistema de Salomão e propõe uma alternativa bem radical. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de toda a discussão. E se a nossa ideia sobre certos seres superpoderosos tivesse sido construída em cima de um erro? Um erro de tradução, um erro de intenção? Ok, vamos para a base do argumento. Tudo começa na origem da palavra. A fonte explica que lá no grego antigo, a palavra daimon não tinha nada a ver com essa coisa ruim que a gente pensa hoje. Como dá para ver aí, era um termo super abrangente. Servia para deuses, espíritos da natureza, seres de sabedoria. Não tinha essa de bom ou mal. Agora, o interessante é ver essa jornada da palavra. Segundo o texto, o significado foi mudando de propósito. Lá na antiguidade era neutro. Aí, com a chegada das religiões monoteístas, a palavra virou uma espécie de arma para difamar os deuses das outras culturas. E o resultado? É a palavra demônio que a gente conhece hoje, quase sempre ligada a algo maligno. Para a gente entender essa lógica toda, nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente começa entendendo qual é o problema com Salomão, depois explora o caminho alternativo da demonolatria, dá uma olhada em como são os rituais e pactos na prática e, por fim, conhece um pouco desse panteão de 72 seres que está no centro de tudo. E vamos direto para o centro da polêmica. A fonte não está só sugerindo uma coisinha diferente, não. Ela está declarando uma oposição filosófica total ao famoso sistema mágico de Salomão, a Goetia. Olha, para mostrar o quão desrespeitoso o autor acha o sistema da Goetia, ele usa uma comparação bem direta. É como chegar para alguém e pedir um favor enorme, mas começar a conversa xingando a pessoa. A fonte argumenta que a Goetia faz exatamente isso. É uma abordagem que se baseia na ofensa, na força e não no respeito. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo preto no branco, né? De um lado, a Goetia, com essa ideia de subjugar, de forçar a barra, do outro, a demonolatria, que é sobre adoração, sobre construir um relacionamento. A filosofia, o método, a forma de ver o mundo é tudo o oposto. Resumindo, a crítica da fonte é bem clara. Primeiro, a lógica. Por que alguém tentaria aprisionar um ser muito mais poderoso de quem se precisa de um favor? E segundo, a teologia. A Goetia pega deuses que são pagãos, pré-cristãos, e tenta encaixar eles numa lógica de bem e mal que não é a deles. É como tentar forçar uma peça redonda num buraco quadrado. Simplesmente não funciona. Ok? Depois de apontar o problema, a fonte não deixa a gente no vácuo, não. Ela constrói a alternativa. Apresenta o que seria o caminho correto. A prática da demonolatria. Então, o que é essa tal de demonolatria? Bom, a definição é bem clara. Não é sobre forçar nada, é uma prática religiosa pagã. O foco é na adoração, na reverência a esses seres que são vistos como deuses antigos de um panteão chamado infernal, que, nesse contexto, é só um dos muitos mundos da visão pagã. E aqui está um dos pontos mais importantes do texto todo. Aquela história de anjos caídos é completamente rejeitada. Na verdade, o autor diz que esses daemons são deuses de culturas antigas que foram transformados em demônios depois, mas que a origem deles é divina e muito, mas muito anterior à mitologia judaico-cristã. Isso muda completamente a regra do jogo, né? Pode esquecer aquela batalha de bem contra o mal. No paganismo que a fonte descreve, a lógica é de uma natureza amoral. Ou seja, forças de criação e de destruição existem juntas como parte de um todo, sem um julgamento de valor. Tudo isso é muito interessante na teoria, mas e na prática? Como essa filosofia toda funciona no dia a dia? É agora que a gente entra nos detalhes dos rituais, dos pactos e das oferendas, segundo a fonte. O texto descreve os componentes de um altar, e cada um tem um porquê. O item principal que não pode faltar é o selo do daemon, que age como uma porta de comunicação. Em volta dele, itens que representam os 4 elementos ajudam a equilibrar o espaço. E para rituais que precisam de mais energia, o texto até menciona oferendas mais potentes. O processo do ritual é bem direto. O momento-chave é a ativação do selo, usando o N. E é muito importante ter clareza na intenção e, claro, respeito na hora de encerrar. Ah, e tem uma regra de ouro, segundo a fonte. O selo, uma vez usado, é para sempre. Nunca se deve jogar fora. Uma peça fundamental nesse processo todo é o tal do Eng. O texto descreve ele como a chave de ignição do ritual. Não é uma palavra qualquer.
É uma frase de poder, uma invocação que carrega uma energia coletiva construída ao longo do tempo por muita gente e que serve para chamar a atenção da entidade. Aqui tem uma diferença crucial que a fonte faz questão de deixar bem clara. Uma coisa é um acordo, outra, completamente diferente, é um pacto. O acordo é uma troca, tem começo, meio e fim. O pacto não, é um compromisso para a vida toda, um voto de devoção àquela divindade. É bem mais sério. Então, a gente já viu a filosofia e a prática. Mas com quem exatamente os praticantes estão se comunicando? Agora vamos dar uma olhada nos protagonistas dessa história. O panteão de 72 Daemons. O número é esse, 72. A fonte usa o mesmo catálogo da Goetia, mas dá um significado totalmente novo. Em vez de demônios para subjugar, cada um desses 72 seres é visto como um deus para ser cultuado. E o ponto do autor é que esse panteão não surgiu do nada. Ele é, na verdade, um tipo de congregação de divindades de algumas das civilizações mais antigas que a gente conhece. Nomes como Baal, Astaroth, Asmodeus, todos eles pertenciam a panteões muito antes de Salomão sequer existir. Vamos pegar uns exemplos para entender a variedade. Olha só, número 26, Buni. A área dela é riqueza e o contato com os mortos. A fonte a descreve como uma duquesa que pode, de forma bem direta, ajudar na prosperidade material e facilitar conversas com espíritos. Já em um contraste total, temos a número 21, Marax. O foco dela não é material, e sim intelectual. O domínio dela é o conhecimento, a astronomia. É descrita como uma fonte de sabedoria ótima para quem está estudando e que também pode conceder espíritos familiares para ajudar. E para fechar, um exemplo que é praticamente o grande alerta da fonte. O número 63, Andras. O domínio dele? Discórdia e carnificina. O autor usa Andras para mostrar por que a Goetia seria tão perigosa. Tentar forçar uma divindade com uma natureza violenta como essa, em vez de tratar com respeito, seria, segundo o texto, uma receita para um desastre completo. No fim das contas, o texto deixa a gente com essa reflexão. Ao desafiar a narrativa de um dos grimórios mais famosos de todos os tempos, ele coloca frente a frente adoração e subjugação, paganismo e reinterpretação monoteísta. E isso levanta uma pergunta fundamental sobre poder, sobre história e sobre crença. Afinal de contas, quem tem a autoridade para escrever a história dos deuses?